aqui para te falar como é que você vai fazer para poder ser paga para morar nos proporciona morar nos Estados Unidos e ser paga por isso. É um programa chamado Au Pair. Vocês já devem ter ouvido falar. Você vai pegar o seu computador e você vai digitar experimento.com.br, culturalcare.com.br ou stb.com.br. Essas três agências são as agências mais conhecidas e é dentro dessas três agências que você vai escolher qual agência que vai te trazer para os Estados Unidos. O que é que você vai precisar? Você vai olhar todos os requisitos que você precisa ter para ser um au pair e você vai escolher qual dessas agências está mais barata. No final das contas, essas agências vão te prestar o mesmo suporte. Então, assim, elas oscilam de preço. Algumas vezes você vai encontrar uma agência com um valor na promoção por $500. Outras vezes você vai encontrar agências que estão com um valor um pouco mais baixo, 450. E aí vai de você. O que é que você espera pagar? O que é que cabe no seu orçamento? Dentro dessas três que eu te falei aqui, a única que vai ter algum diferencial é a Agência Experimento, que ela representa a APIA, Au Pair na América, aqui nos Estados Unidos. E por que ela vai ter algum diferencial? Porque ela é a única dessas três agências que vai te pagar um pouco a mais se você tiver uma formação em pedagogia ou se você tiver uma comprovação de 2 anos seguidos, full time, período completo, com crianças. O que é que eles vão te propor se você tiver essas características? Eles vão te pagar $53 a mais do que o valor da au pair comum. E vai ter entre as suas atribuições também fazer atividades educativas com essas crianças. Mas em vez de $197,50, que vai ser o mínimo do seu salário, você vai poder ganhar $250 se você tiver essa comprovação. É a única agência que vai te dar essa garantia de que você vai poder, se tiver uma formação, receber mais que o mínimo. Nessa questão de salário, você vai poder, à parte, combinar com a família que você decidir fechar o seu match, se você vai querer ou não aquele salário, se parece justo pra você ou não aquele salário, e aí você mostra todo o seu background com crianças e tudo que você tem pra oferecer àquela família pra poder equilibrar e trazer um valor mais confortável pra você. Mas o valor mínimo, né, que a agência vai te trazer como segurança, como referencial, vai ser de $250. Tirando isso, as agências são todas as mesmas, tá bom? Você vai pagar para ficar online, para ficar disponível, como se fosse um Tinder das famílias, para ficar disponível para as famílias te escolherem para fechar o match. Vamos aos requisitos. O que é que você precisa depois de digitar o site? O que é que você vai achar lá? Que os requisitos que você tem é ter em torno de 18 a 26 anos, a idade máxima é que você tenha 26 anos e 11 meses. Então, se você já tem 26 anos e ainda pretende vir, você pode fazer o seu processo um pouco mais acelerado e ter concluído o ensino médio, e eles vão te pedir uma comprovação. Você tem que ter uma carteira de habilitação, porque aqui nos Estados Unidos, diferente de outros países da Europa, que você também pode ser au pair, como a França, Holanda, Alemanha. Diferente deles, aqui nos Estados Unidos é obrigatório que você saiba ou esteja pelo menos apta a dirigir. Tudo bem? Você pode escolher ir para uma família que mora em um lugar legal e que o transporte público funcione de uma maneira legal. Se você morar, por exemplo, em Washington, você vai conseguir usar o transporte público de uma maneira muito fácil. Mas se você morar, por exemplo, aqui em Los Angeles, que é o lugar que eu moro, você vai precisar dirigir. As coisas são muito longe, o trânsito é muito caótico, então as famílias pedem que você tenha habilitação. Você precisa ser solteira, ou pelo menos mentir que você é solteira. Então, é muito relacionado também ao fato da pessoa não aguentar ou não querer ficar longe do cônjuge e acabar abandonando o programa. O outro requisito é ter experiência de crianças. E essas experiências com crianças são de no mínimo 300 horas. Ai, mas como é que eu vou comprovar essas experiências com criança? Aí você pode utilizar ou trabalhos voluntários que você fez numa creche, ou as para darem referências como primos, vizinhos. Não conta seus irmãos, tá, gente? Se você tiver irmão mais novo e precisar enviar para a agência como referência, eles não vão contar. Mas se você colocar, por exemplo, um primo mais distante como referência, ou vizinhos que alguma vez você já tomou conta, ou até mesmo se você já foi professora, já trabalhou em hospitais de forma
voluntária, se você já trabalhou em igreja de forma voluntária, todas essas interações com criança, elas valem sim, tudo bem? Nível de inglês intermediário. O que é o nível de inglês intermediário? É um nível de inglês que você consiga responder e fazer uma entrevista com a agência. A agência Experimento, embora ela seja uma agência que te garante essa coisa do salário mais alto, eles têm também um fluxo de famílias assim muito boa. Embora eles tenham isso, eles também têm uma coisa chamada ITEP, que é o teste de inglês que você faz para poder ser aceito na agência, para ver se você está apto com o nível de inglês intermediário ou não para poder viajar. As outras agências eu já fiz, eu já comecei o meu processo uma vez pela STB e eles fazem uma entrevista muito simples, perguntando coisas básicas sobre a sua vida, e eu posso fazer um vídeo depois falando sobre isso, mas são coisas básicas sobre a sua vida e se você souber responder, tudo bem, você tá apta. Então, tá, os requisitos que a gente tem é da idade, é da carteira de habilitação, é do ensino médio completo, é ser solteira, é ter as horas com criança e ter o nível de inglês intermediário. Depois que você checar no site da agência, escolheu a agência que vai participar e checou no site da agência quais são os requisitos que você precisa, agora é a sua vez de entrar em contato com eles e quando você entrar em contato, eles vão te passar toda o que você precisa. Você precisa pagar a taxa abaixo e eu consegui pagar em torno de R$3.900 na minha inscrição com a agência. Você vai precisar tirar o seu passaporte, caso você não tenha, e correr atrás da sua habilitação também, caso você não tenha. Se você já tiver esses requisitos prontos, como passaporte e habilitação, o gasto principal que você vai ter vai ser o pagamento da agência. A Experimento, eles fazem do seguinte jeito: você paga uma parte desse valor, você começa a preencher todo o seu application, que é o seu perfil no Tinder das famílias. Você vai preencher tudo e depois que tiver tudo enviado e corrigido, que você fica online, você paga o restante do valor quando você tiver o seu match. O que é ficar online? Depois que eles corrigem tudo, depois que você faz um vídeo se apresentando, eu posso deixar também aqui o meu vídeo application, como é que foi. Depois que você faz um vídeo se apresentando, falando as suas qualidades e tudo mais, a família vai entrar em contato com você pelo perfil, agendando uma entrevista. Você vai fazer essa entrevista e é por isso que é tão importante que você tenha um nível de inglês intermediário, porque para se virar na entrevista com as famílias é necessário que você saiba conversar pelo menos o mínimo com eles. A minha dica é que você comece a estudar o quanto antes para sua entrevista, mas que você não deixe esse fator do inglês te travar. Eu vou até deixar o link do site das agências aqui embaixo para você clicar e dar uma olhadinha com calma. Isso ajuda muito, porque quando eu estava procurando, eu não sabia muito bem o que era isso de agência, porque para ser au pair na Europa, você não vai precisar de uma agência, por exemplo. Você vai fazer tudo pelo site, mas para os Estados Unidos você precisa de uma agência. Recomendações: não façam sem agência. Quando te falarem para fazer sem agência, não façam sem agência. Tem agências menores, menos conhecidas do que essa, que são boas e as well, mas sem agência é furada. Até para você conseguir o visto depois é bem complicado. Tá bom, agora que você já sabe tudo que você precisa fazer, o que é que você vai ganhar para vir morar aqui nos Estados Unidos? A remuneração mínima para todas essas agências aqui que a gente falou é de $197,50. Algumas famílias vão te pagar esse valor. Outras famílias vão te pagar outro valor, caso vocês combinem, né? Caso o estado que você mora seja um estado muito caro, você pode negociar com a família e ganhar outro valor. Algumas famílias têm mais de 2 crianças, então você pode sim e deve negociar o valor que você vai ganhar por 3, 4, 5 crianças, que seja. Sempre eles estão abertos à negociação. Se você for extraordinário, você vai ganhar 250. Em alguns estados, como Massachusetts e Califórnia, as au pairs já ganham mais. Se você for da agência Experimento, eu tô parecendo garota propaganda da Experimento, mas se você for da Experimento, você vai ganhar o valor por hora, que é um valor de $15 por hora,
se o seu contrato for fechado agora, recentemente. Pra mim não valeu você morar em Massachusetts, o estado, ou na Califórnia, o seu salário ele vai ser por hora, e é $15 a hora. Em Massachusetts, as au pairs fazem uma grana, e isso é pra qualquer agência, tá bom? Aqui na Califórnia é só pra Au Pair America. Salário, você também vai ganhar uma bolsa de estudos que vai variar de 500 a $1.000. A de $1.000 vai ser para as au pairs que vieram, né, como Educare, que elas vieram mesmo para construção de currículo acadêmico. Mas para as au pairs comuns, como eu e você, vamos ganhar uma bolsa de estudos de dias de hospedagem em Nova York para poder fazer um curso. Eu perdi também, porque eu vim logo pós-Covid. E eles ainda não estavam fazendo, mas você ganha 3 dias num hotel em Nova York para poder fazer uma instrução pré-au pair, né? Tipo um preparo. Você também vem com seguro-saúde com a cobertura de até $1.000. Você também vem com seguro-saúde com a cobertura de até $100.000. Recomendações, não precise, mas se precisar sim, o seguro te ajuda muito, porque como todos já sabem, aqui é muito caro. E aí, ir para hospital e tal. Você vai ganhar um quarto individual com um banheiro individual dentro da casa da família. Esse aqui é o meu quarto de au pair e é onde eu tô gravando o vídeo. E você tem direito a um quarto e um banheiro e também tem direito a todas as refeições providas pela família enquanto você estiver na casa deles. Você precisa de 2 semanas de férias remuneradas no ano. Então, se você vai passar o ano todo aqui, geralmente a família escolhe uma semana e você pode escolher a outra semana. Foi assim que aconteceu comigo e com as minhas amigas. Mas acontece de algumas famílias te darem as 2 semanas juntas ou você fazer o fracionamento dessas semanas, não importa. O importante é que você tem 2 semanas de férias. Você vai ter, no mínimo, por mês, um final de semana e meio de folga. E quando a gente fala isso, parece um pouco assustador. Porque o final de semana no Brasil não é um dia de trabalho. É um dia de curtir. Mas aqui nos Estados Unidos, as famílias podem precisar sim de você ao final de semana. E o que você pode fazer é aguardar o seu um final de semana e meio de folga. Acontece que você pode negociar também para não trabalhar nos finais de semana e feriado. Hoje é feriado, Memorial Day, e eu não estou trabalhando. A passagem aérea de ida e volta, ela também está inclusa pela agência. Então, no ato do pagamento de $500 para a agência, a sua passagem de ida e de volta, elas estão garantidas. No primeiro ano, caso você desista antes, a agência, ela vai te falar que você tem que pagar a sua passagem de volta. Mas, você pode, sempre pode, né, negociar com eles e tentar reverter isso para ter a sua passagem de volta. Mas no segundo ano, caso você decida estender e você decida que, sei lá, por alguma razão, você não quer ficar o período que você se propôs a ficar completamente, a agência paga a sua passagem de volta independente. Depois do primeiro ano, a sua passagem de volta ela é paga. E no final do programa você tem a opção de viajar por um mês nos Estados Unidos de forma livre, que é chamado Travel Month. O que é esse Travel Month? Então, essas são as coisas que você ganha por vir trabalhar, por pagar os seus $500 e vir trabalhar como babá nos Estados Unidos. Sim, como você vir para os Estados Unidos e você paga para morar aqui, mas claro que você trabalha muito em troca disso. Porém, é sim um dos intercâmbios mais baratos que tem no mundo. E além dos Estados Unidos, você pode ir para alguns países na Europa, que eu posso explicar aqui também quais são os requisitos e passo a passo. Na Europa, a diferença de idade é maior. Então, você pode esperar até ter 30 anos para decidir fazer o au pair, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos, as agências só aceitam até 26. Na Europa, não vai precisar de habilitação. Nos Estados Unidos precisa. Então, essa foi a minha dica. Então, resumindo tudo, essa foi a minha dica. Esse foi o seu primeiro passo para resolver vir para os Estados Unidos trabalhar como au pair e ser paga para poder morar aqui. Ou, como você preferir chamar, mas é um intercâmbio muito barato. Depois dos seus $500 investidos, você pode morar até 2 anos nos Estados Unidos.